Você chegou até aqui porque tem interesse em saber se você tem direito à isenção do imposto de renda. Assista esse vídeo até o final para saber se você tem direito. Meu nome é Bruno Macedo, eu sou advogado, especialista em isentar clientes do pagamento do imposto de renda. Antes de qualquer coisa, é preciso deixar claro que a isenção do imposto de renda ela se dará em razão da obtenção do pagamento do benefício de aposentadoria, de pensão e do benefício recebido pelo militar reformado, inclusive também sobre rendimentos auferidos de planos de previdência privada. Também são isentos os pagamentos de imposto de renda daqueles que sofrem de aposentadoria por acidente de trabalho ou por moléstia profissional. O que é a isenção do imposto de renda? A isenção do imposto de renda é um serviço que está previsto na Lei 7.713 de 1988, na qual prevê algumas doenças que são elencadas nesta lei num rol taxativo, em que aposentados, pensionistas ou militares reformados têm direito à isenção relacionada a esses proventos. Bastante atenção. O beneficiário passa a ser isento em relação a esses proventos que ele recebe da aposentadoria e da pensão. Mas, no caso de, por exemplo, aluguéis de imóveis ou outros rendimentos, ele continua sendo obrigado a pagar. A isenção vale para qualquer valor de benefício. Ela também valerá independentemente do início da doença, seja antes do início da aposentadoria ou da pensão, ou depois, a qualquer momento, não importa. O que importa é que a isenção ela incidirá a partir do momento de detectada aquela doença, diagnosticada através de documento médico oficial. Como você pode solicitar a isenção do imposto de renda? Talvez essa seja a parte mais importante desse vídeo. Primeiro, você vai reunir toda a documentação médica e também o documento de concessão da sua aposentadoria. Você vai se dirigir ao órgão de previdência, seja o INSS, no caso dos trabalhadores aposentados pelo regime geral, ou regime de previdência próprio, previdência especial, do seu estado ou do seu município. E aí você vai requerer juntar essa documentação baseada na Lei 7.713/88 e requerer a isenção do início dos sintomas da doença quando ela foi diagnosticada, e você pode requerer esses impostos que foram pagos indevidamente de forma retroativa, lembrando do prazo de 5 anos prescrição desses valores contra a Fazenda Pública. Em alguns casos, será agendada uma perícia médica com a junta de médico oficial ou do INSS, ou do estado, ou do município, para detectar se aquela doença realmente existe e quando ela foi iniciada. Caso a origem dessa doença não possa ser identificada, não possa precisar a data, então vai ser iniciada na data em que o laudo pericial foi emitido. Mas, doutor Bruno, quando houve pagamento de impostos depois de contraída a doença? Caso a perícia médica venha a realmente constatar a presença dessa moléstia, de uma das 16 doenças listadas na lei, você pode requerer o pagamento dessas parcelas, desses impostos que foram pagos indevidamente. Se foi detectada no decorrer do ano calendário, você pode requerer a restituição desses valores na declaração de ajuste relativa ao exercício seguinte. Os rendimentos declarados a serem isentos de pagamento devem contar do mês em que foi concedido o benefício. Já nos casos em que a perícia constatar que ocorreu em tempos pretéritos ao ano de exercício, existem duas alternativas. Mas é muito simples. Se nesses anos anteriores a restituição foi zero, não houve restituição, ou se você já recebeu algum valor, o que vai acontecer é a retificação, para que nos casos em que você recebeu restituição, você faça um abatimento daquilo que já foi recebido, e nos casos em que foi nula, que se peça a restituição desses impostos que foram pagos indevidamente.
A isenção do imposto de renda é um direito de todos aqueles aposentados, pensionistas que se encaixam no perfil das doenças listadas pela lei já comentada, a Lei 7.713 de 88. Porém, não custa lembrar o que já falei anteriormente. Mesmo isento, mesmo conseguindo a isenção, você continua obrigado a pagar imposto de renda em relação a outras receitas, como por exemplo, aluguéis, ganho de capital, entre outros exemplos que incidem um imposto de renda. Mas, em todo caso, você continua obrigado a declarar. Mesmo que você só tenha a sua aposentadoria, só tenha aquela receita, você continua obrigado, mesmo que você não vá pagar nada de impostos. Então se liga nessa dica e não deixa de declarar o teu imposto de renda, mesmo que você consiga a isenção. E por fim, uma dúvida muito comum entre os clientes, entre os aposentados que tiram dúvidas comigo, é o seguinte: Dr. Bruno, eu mesmo posso requerer a isenção do imposto de renda? A resposta é sim. Você pode requerer no Meu INSS, no sistema Meu INSS, para quem é aposentado pelo regime geral, e junto às secretarias de planejamento ou previdências próprias dos municípios e dos estados que têm regime de previdência própria, né? No caso dos servidores públicos, municipais e estaduais, que porventura tenham algum regime especial. Mas eu ressalto, muitas vezes, quando você acaba fazendo sozinho, sem acompanhamento de um profissional habilitado, você acaba deixando de receber valores a mais, porque não tem prática, não tem perícia sobre aquilo. Então você às vezes tem a oportunidade de receber um valor maior, mais interessante, porque deixou de observar algum ponto. E aí você acaba tendo prejuízo. Outro ponto desvantajoso para quem requer apenas na seara administrativa é a possibilidade de revisão e de perca dessa isenção através de várias revisões que o poder público faz periodicamente. Quando você obtém esse direito de forma judicial, você está protegido por um instrumento chamado coisa julgada. E aí a própria Constituição protege, você não vai poder alterar aquilo que já foi decidido de forma judicial. E você vai ter esse benefício de forma perpétua. Então, essas são as vantagens e desvantagens de fazer só. Mas caso a sua opção seja por fazer acompanhado de um profissional habilitado com experiência nesse tema em isenção de imposto de renda, eu vou deixar a opção aqui abaixo para você agendar uma reunião comigo de forma online e gratuita. Você não vai precisar sair de casa. Eu atendo de todo o Brasil. Nosso escritório está apto a acompanhar demandas em todo o território nacional e o nosso atendimento não tem custo. Nós iremos nos reunir, conversar sobre o assunto. E vou estar aqui para esclarecer todas as suas dúvidas. E aí você vai agendar de acordo com a sua conveniência. Temos um aplicativo, você agenda no dia e na hora que for mais conveniente para você. Nesse atendimento, eu vou dispor de todo o meu conhecimento técnico em relação ao assunto para te auxiliar na resolução do teu problema. Clica no botão abaixo. Vamos agendar uma reunião para que a gente possa esclarecer a possibilidade jurídica do teu caso.